convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 9. Faremos a leitura do versículo 31. Atos, capítulo 9, versículos 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar, irmãos. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra, a tua palavra que é o nosso alimento, a tua palavra que fala aos nossos corações. E a nossa oração nesta noite, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar para que nós possamos entender e ouvir claramente os ensinamentos da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estudava, lá nos anos iniciais, na minha época começava no pré-primário e ia até a quarta série, né? Eu me lembro que a professora nos deu a tarefa de fazer a experiência do grão de feijão no algodão. Não sei quantos tiveram essa mesma experiência. Então nós tínhamos que colocar então um grão de feijão no algodão para observar o seu crescimento. Era preciso então monitorar ali a umidade do algodão dia após dia. Escolher um local onde a luz do sol batia só pela manhã e observar também o seu crescimento. Em uma semana já brotava vida daquela sementinha e logo a gente já podia ver um pezinho de feijão. Aquela semente, ela era cuidada, ela era regada, aquela semente era alimentada e por isso ela crescia. A mesma forma acontece conosco, irmãos. Acontece com a vida espiritual da igreja. Para crescer, precisa de alimento, precisa de cuidados, precisa de cultivar e alimentar o solo com a palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso apenas uma vez por mês, ou somente no domingo, mas temos que fazer todos os dias. Muitos querem experimentar o extraordinário de Deus nas suas vidas, querem usufruir do melhor dessa terra, mas não cuidam do seu crescimento espiritual. Sem o solo adequado, a semente não germina, ela não desenvolve, ela não cresce. Jesus, na parábola do semeador, ele nos apresenta que a semente lançada é a palavra de Deus, que cai em 4 diferentes tipos de solos, que é o coração humano. E são eles: primeiro, o coração insensível. Esse coração não corresponde à palavra. Ouvem o evangelho, mas não lhe dão nenhum valor. O segundo coração é o coração superficial. A semente brota facilmente, mas facilmente morre também. Terceiro, solo é o coração ocupado. A semente brota entre espinhos, mas tem outras raízes, outras prioridades que impedem a mensagem florescer e produzir frutos. E por último, o coração preparado. Esse sim, esse compreende e aceita a verdade do evangelho. A semente cresce e frutifica. No livro de Atos, meus irmãos, nós encontramos o começo da igreja de Cristo. Uma igreja que foi implantada através da ação do Espírito Santo e através do trabalho dos discípulos e também da perseverança dos convertidos. A igreja, ela teve início no dia do Pentecostes, quando então se deu a descida do Espírito Santo. A igreja presbiteriana do Brasil também teve seu início
Ela é fruto da reforma protestante do século XVI. A nossa igreja é uma igreja histórica, que tem como base a palavra de Deus, que foi semeada através do missionário Simon, que chegou aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. E em 8 anos de trabalho, ele alavancou o crescimento da nossa igreja. Por isso, no mês de agosto, nós comemoramos, então, o mês de missões. E baseado nesse versículo que nós acabamos de ler da palavra de Deus, de Atos 9, 31, eu gostaria de meditar no seguinte tema: uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce. A primeira coisa que podemos aprender, meus irmãos, que uma igreja que cresce é uma igreja que tem paz. A igreja, na verdade, tinha paz. Viver em paz não significa viver sem problemas, ou dificuldades, e até mesmo doenças ou perseguições. Paz não é ausência de guerra, e sim confiança no meio da guerra. É a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas sempre. Ele é o dono de tudo. Ele governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao seu controle. Mesmo que as situações da vida parecem que não têm solução, Deus está controlando as nossas vidas, porque Deus, Ele é a nossa paz. Paz não é um sentimento, paz é uma pessoa. A paz é Jesus, a nossa paz é Jesus, e é por meio de Cristo que nós temos paz com Deus. Essa paz que excede todo entendimento humano, paz que o mundo não conhece e também não pode dar, e nem tampouco pode tirar. A verdadeira paz, meus irmãos, ela é vinda do céu. A verdadeira paz é fruto do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Por isso, meus irmãos, ter paz com Deus significa algo muito além de estar com uma vida tranquila. Ter paz é você viver em qualquer situação ou circunstância da vida, entendendo que passará por várias provações e aflições, mas mesmo assim permanecerá firme, mantendo confiança de que o Deus da paz cuida de cada uma de nossas necessidades. A igreja de Atos, meus irmãos, vivia com dificuldades, vivia em meio a perseguições, mas a igreja tinha paz. Paz com Deus. Quando olhamos para o livro de Atos, meus irmãos, vamos ver que a igreja de Atos, ela vivia com muitas dificuldades, tinha muitos problemas. Quando nós olhamos então para Atos, capítulo 6, versículo 1, nós encontramos aqui um problema que tinha que ser resolvido. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja estava crescendo, mas os problemas também. Mesmo assim, aquela igreja tinha paz, porque uma decisão foi tomada. Versículos 2 e versículo 3 do capítulo 6 ainda, diz assim: então os 12 convocaram a comunidade, os discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O problema foi solucionado. Por isso a igreja tinha paz. O nosso problema também já foi solucionado, irmãos. O nosso problema também já foi resolvido.
A culpa do nosso pecado foi removida pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. A nossa dívida foi paga. O nosso problema foi sanado. A verdadeira paz existe, irmãos. E nós podemos experimentar, nós podemos viver essa paz. Essa paz nos foi dada por causa da vida de Jesus, que nos trouxe então a reconciliação com o Pai. Em Cristo Jesus não há mais condenação. Em Cristo Jesus não há mais separação. Em Cristo Jesus não somos inimigos de Deus. Em Cristo Jesus nós temos comunhão com o Pai. Por muitas vezes eu creio que você já deve ter cantado o hino 108 do nosso cenário, que tem como título Aflição e Paz. A história desse hino é uma história impactante. Horácio Sparpode, ele nasceu no dia 10 de outubro de 1828. Ele foi um presbiteriano convertido a Cristo através do trabalho do evangelista Moody, que era um grande avivalista do século XIX. Horácio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago. E mesmo depois do seu sucesso financeiro, ele continuou mantendo então esse relacionamento com Moody. E também com um profundo interesse pelas campanhas de evangelização e missões. Ele tinha um apurado gosto pela música e era um grande estudioso das Escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, em 1871, ele tinha feito grandes investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. E não bastasse esse terrível abalo financeiro, ele também passou pela dolorosa perda de seu filho. E essa morte trouxe, então, um grande sofrimento para toda a família. Mas o piedoso advogado, procurando então um tempo de refrigério e descanso, ele resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa, onde então ele iria participar de uma cruzada evangelística na Inglaterra em 1873. Em novembro deste ano, 1873, devido a inesperados compromissos de negócio, ele precisou permanecer em Chicago, mas enviou então a sua esposa e as suas 4 filhas a bordo do navio Ville du Havre. E sua expectativa então era seguir viagem dias depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente conseguiram chegar em Cardiff, no país de Gales. E a sua esposa mandou um telegrama ao seu marido com a seguinte mensagem: salva, porém só. O que devo fazer? As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente então, após receber o telegrama da sua esposa, ele tomou o navio e foi em encontro da sua esposa. Próximo ao local do acidente, profundamente comovido e sustentado pelo Deus, pelo nosso Deus, que é o Deus da paz, que inspira as nossas vidas, ele escreveu este hino, que começa com essas primeiras letras: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mesmo diante da dor e do sofrimento da vida, irmãos, nós podemos desfrutar dessa paz de Deus. E podemos cantar: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
A igreja de Atos, meus irmãos, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Paz que era anunciada por toda a parte. E isso trazia então um crescimento para aquela igreja. Nos tempos difíceis que nós vivemos, irmãos, nós precisamos anunciar a paz de Deus. A paz que excede a todo entendimento humano. A igreja que cresce, a igreja que tem paz. Aquela igreja tinha paz. Segunda coisa, irmãos, que nós podemos aprender nesse texto, que a igreja que cresce, ela também tem temor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Uma igreja só cresce, irmãos, quando ela tem o temor do Senhor da igreja. Na igreja de Atos, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitas por intermédio dos apóstolos. O temor era acompanhado pelos sinais e pelas maravilhas. Quanto mais maravilhas, mais era o temor. Quanto mais milagre, mais temor. Temor, meus irmãos, é na verdade sinônimo de reverência, é sinônimo de adoração. É quando nós reconhecemos devidamente quem é Deus. E a Ele nós prestamos a adoração que só Ele merece. Temor é nós entendermos a sua soberania, a sua majestade, o seu poder, a sua glória e todos os seus atributos, e demonstrarmos sempre profundo respeito e reverência. A igreja atualmente tem perdido esse reconhecimento do que é sagrado, tem perdido o temor das coisas de Deus. Temos trocado o santo pelo profano, trocamos muitas vezes o espiritual pelo material, mas a verdadeira adoração tem ficado somente para o culto de domingo à noite, onde mãos são levantadas, lágrimas correm pelo rosto, emoções à flor da pele, mas acaba o culto, acaba o fervor, acaba o temor a Deus e tudo volta ao normal. Na igreja de Atos, meus irmãos, o temor do Senhor era vivido todos os dias. Aquela igreja, mesmo diante das ameaças, eles clamavam pelo temor a Deus. Eles clamavam e tinham temor a Deus. Atos 4, versículo 29 a 32, nós vemos uma oração que aquela igreja faz, dizendo assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma, e havia temor no coração deles. O temor do Senhor produz confiança. O temor do Senhor produz obediência. E obedecer a Deus significa afastar-se do mal, porque o mal desagrada a Deus e destrói. Por isso, meus irmãos, nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor é viver glorificando. Temer ao Senhor é viver adorando. Temer ao Senhor é fugir da aparência do mal. Temer ao Senhor, meus irmãos, é sermos testemunhas fiéis. Quando nós tememos ao Senhor, nós somos abençoados. O temor do Senhor produz edificação. O temor do Senhor faz com que a semente germina. O temor do Senhor faz que a semente cresça. O temor do Senhor faz com que a semente floresça. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos ver aquilo que nós estamos semeando. E nós vamos semear no temor do Senhor. A igreja caminhava no temor do Senhor. E ela resultava então de uma grande colheita. A igreja que cresce, meus irmãos, é a igreja que tem paz. A igreja que cresce é a igreja que tem temor. Terceira e última coisa, irmãos, uma igreja que cresce é uma igreja que tem conforto. A igreja de Atos, mesmo diante das ameaças de prisões, dos açoites, ela tinha o conforto do Espírito Santo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar, de pregar a Jesus. Mesmo diante de todas as ameaças, eles contavam com o conforto do Espírito Santo. Muitos confundem conforto com comodidade. E por causa disso, muitos já não querem ir mais para a igreja, alegando que em casa tem mais conforto. Assiste o culto no sofá, espaçoso, na sua televisão de tela grande, não precisa preocupar com o estacionamento, onde vai parar o carro, e nem tampouco com a roupa que vai, porque, afinal de contas, se for com a mesma roupa de domingo passado, muitas pessoas vão reparar. Não é desconforto que a igreja experimentava, irmãos. Ela experimentava do conforto do Espírito Santo. O mesmo conforto que o apóstolo Paulo menciona em 2 Coríntios 1, versículos 3 e versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, porque nós somos também contemplados por Deus. A igreja caminhava no conforto e no consolo do Espírito Santo, porque a promessa foi cumprida. Eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto com o poder do Espírito Santo. Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu, e eles não estavam mais sozinhos, porque eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, do poder que vem do alto. Muitos cristãos estavam sendo mortos, apedrejados, como foi o caso de Estevão. Saulo era uma ameaça. Muitos foram lançados em prisões. Mesmo diante disso tudo, irmãos, as feridas do corpo e da alma foram estancadas pelo bálsamo do Espírito Santo que foi derramado na igreja. No caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus vai ao encontro de Saulo. Saulo se converte, passa a chamar Paulo, é levado para Jerusalém, e agora ele começa a pregar ousadamente o nome de Jesus. Que conforto, irmãos! O perseguidor virou perseguido. Que consolo, irmãos! A tristeza se tornou em alegria. Que consolo, irmãos! A doença se transformou em cura. A derrota em vitória. As cadeias caíram. Os discípulos foram soltos. E somente o poder do Espírito Santo é que pode fazer isso. Somente pode sentir o conforto do Espírito Santo aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aquela igreja, irmãos, desfrutava do conforto do Espírito Santo. E a semente, então, ela foi germinando, aquela semente foi crescendo, porque aquela semente era regada todos os dias com a palavra de Deus, era regada todos os dias com a comunhão, era regada todos os dias com as orações, e era regada todo dia
com o conforto do Espírito Santo de Deus. A igreja que cresce, ela tem paz. A igreja que cresce, além de ter paz, ela tem temor. Além de ter paz, além de ter temor, a igreja que cresce, ela também tem conforto. O conforto que vem do próprio Deus. Na igreja primitiva, os corações transbordavam da ação do Espírito Santo. A igreja caminhava em paz, tendo o temor de Deus e o conforto do Espírito Santo. A igreja, no seu significado etimológico, quer dizer conjunto dos chamados para fora. A igreja somos nós, irmãos. Nós somos chamados para anunciar a paz. Somos chamados para viver o temor do Senhor. Somos chamados para experimentar o conforto do Espírito Santo. Agosto é o mês de missões da nossa igreja. É tempo de nós semearmos a palavra de Deus, orarmos e contribuirmos com missões, para que a semente possa germinar e que a nossa igreja possa ter paz, possa ter o temor do Senhor e possa ter o conforto do Espírito Santo. Que Deus então aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez?